Então, nós vamos continuar o nosso estudo que temos feito na carta de Tiago, capítulo de número 3, do verso 13 ao verso 18. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Vou fazer a leitura, assim diz a palavra do Senhor. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Nós já meditamos e vimos que Tiago, ele nos falou do verso 1 ao verso 12 do capítulo 3 sobre o poder da língua. Ele disse que a língua tem o poder de dirigir, como um freio ou um leme de um navio, que a língua tem o poder de destruir, como a fagulha, o fogo e o veneno, e o poder de deleitar, como a fonte e o fruto. Agora, Tiago, ele fala sobre a sabedoria, para nós podermos lidar com as circunstâncias e também com as pessoas em nossos relacionamentos. O que é sabedoria? Sabedoria é você usar corretamente aquilo que você conhece. Uma pessoa, ela pode ser muito culta, mas ao mesmo tempo ser tola. Ela pode saber muita coisa e não saber como viver a sua vida, não saber como se relacionar com as pessoas à sua volta. Então, sabedoria é você olhar a vida na perspectiva de Deus. Sabedoria é você, antes de tomar qualquer decisão, você perguntar para si mesmo: o que Jesus faria no meu lugar? Como ele falaria? Como o Senhor agiria? Ou como ele reagiria diante de uma determinada situação? Quando nós pensamos sobre essas questões, entendemos que ser sábio diz respeito à maneira como nós vivemos e nos relacionamos com as pessoas à nossa volta. Tiago aqui, nesses versos que lemos, ele está contrastando dois diferentes tipos de sabedoria: a sabedoria da terra e a sabedoria do céu. E ele vai nos mostrar que ser uma pessoa sábia é aquela pessoa que consegue, na prática do seu dia a dia, colocar os princípios da palavra de Deus em movimento. Ser uma pessoa sábia, segundo Tiago, não é ser uma pessoa inteligente,
mas ser uma pessoa sábia é aquela pessoa que demonstra através das suas atitudes a sua sabedoria. Nós vimos que, primeiramente, Tiago, no verso de número 13, ele faz um teste sobre a verdadeira sabedoria. E agora, no verso de número 14 e o verso 15 e 16, Tiago fala sobre a falsa sabedoria, para então depois, no verso 17 e 18, ele falar sobre a verdadeira sabedoria. Hoje, então, nós vamos refletir sobre a falsa sabedoria, do verso 14 ao verso de número 16. Tiago aqui fala-nos que a sabedoria, há dois tipos de sabedoria. Sabedoria que vem do alto e a sabedoria que vem da terra. Há uma sabedoria que vem de Deus e a outra sabedoria que vem do próprio homem. A Bíblia, por exemplo, vai trazer algumas ilustrações sobre a tolice da sabedoria do homem. Podemos lembrar lá da Torre de Babel, que os homens tentaram construir, parecia ser um projeto sábio, mas acabou em fracasso e confusão. Ou então, a atitude de Abraão, que parecia ser sábia, quando ele resolve descer ao Egito em tempo de fome em Canaã, e os resultados acabaram se provando ser exatamente o contrário. Também o rei Saul, que pensou que estava sendo sábio quando ele colocou a sua armadura em Davi para lutar contra o gigante Golias. E os discípulos de Jesus, que pensavam que estavam sendo sábios quando despediram a multidão no deserto, mas o plano do Senhor Jesus era de alimentar aquela multidão através dos seus discípulos. Então, Tiago aqui ele destaca a sabedoria da terra. E nesses versos de 14 a 16, ele mostra, primeiramente, qual é a origem dessa sabedoria terrena. Depois ele fala, no verso seguinte, sobre as características dessa sabedoria. E, por fim, no verso 16, ele mostra qual é o resultado desta sabedoria. Então, vejamos primeiro as três características da origem dessa sabedoria do homem. Tiago fala que é uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. Ele diz isso no verso de número 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. O que Tiago quer dizer com isso? Ele está mostrando que a sabedoria do homem, primeiramente, ela é uma sabedoria terrena. E quando ele se refere a terrena, ele está descrevendo uma sabedoria do mundo. É aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 20 e 21, quando diz que a sabedoria de Deus é tolice para o mundo, e a sabedoria do mundo é tolice para Deus. A sabedoria do homem é uma sabedoria que vem da sua própria razão, enquanto que a sabedoria de Deus é a sabedoria que vem da sua palavra. A sabedoria do homem, ela vai acabar no próprio fracasso, enquanto a sabedoria de Deus, ela dura para sempre. Então a sabedoria do homem, ela é terrena, neste sentido de que o homem busca por ele mesmo
pela sua própria razão, tentar encontrar respostas para os seus problemas, para os dilemas da vida. Ele tenta por ele mesmo encontrar soluções para as suas dificuldades, tomar decisões para as suas complexidades. Essa sabedoria, Tiago diz, é uma sabedoria terrena. Ela é centrada no próprio homem. Ela tem o homem como a medida de todas as coisas. O homem tenta buscar nele mesmo, desprezando qualquer tipo de conhecimento de Deus, qualquer tipo de sabedoria do alto. O homem rejeita completamente a palavra de Deus, porque ele acha e se julga sábio. E acha que nele está a resposta para os seus problemas, para as suas angústias e a solução, né, para todos os seus dilemas. Então, uma sabedoria terrena. Depois, Tiago diz que essa sabedoria humana é uma sabedoria animal ou não espiritual. É a palavra que a gente tem aqui. Essa palavra pode ser traduzida, que é traduzida aqui como animal, ela pode ser traduzida também como natural, né? Aquilo que é oposto às coisas espirituais. Lá em Judas, na carta de Judas, no verso 19, essa palavra é traduzida como sensual. É a sabedoria que está em oposição à nova natureza que nós temos em Cristo Jesus. É uma sabedoria totalmente à parte do discernimento que o Espírito Santo de Deus pode nos dar. É uma sabedoria que escarnece das coisas espirituais, que não dá valor à sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que vem de Deus. E, por último, Tiago fala que a sabedoria do homem, ela é demoníaca, né? Demoníaca. Tiago aqui está dizendo que é aquela sabedoria que a serpente, né, lá em Gênesis, usou para tentar enganar Eva, induzindo ela a pensar que ela poderia ser igual a Deus, fazendo ela acreditar nas mentiras do diabo. Então, esta sabedoria humana, ela não tem a palavra de Deus como fonte de conhecimento para entender os desígnios e propósitos do Criador para a sua vida. A sabedoria do homem é terrena, animal e demoníaca, porque ela concentra-se em si mesmo, rejeitando toda a revelação de Deus e da sua palavra. Veja que Tiago, além de mostrar qual é a origem da sabedoria humana, ele também nos fala sobre as características desta sabedoria. Ele diz aí no verso de número 14: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Ele repete a mesma coisa no verso 16, quando diz: pois onde há inveja e sentimento faccioso. Então, Tiago fala aqui, ele descreve para nós sobre essa sabedoria humana, né? É a sabedoria humana centrada em si mesma, centrada no eu, né? No ego do ser humano. Ela é uma sabedoria que Tiago chama aqui de invejosa. Invejosa.
Ele fala de inveja amargurada. Inveja amargurada. É uma ambição. Essa ambição, Tiago já tinha falado lá no início do capítulo 3, no verso 1, quando ele disse: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. É desta ambição que Tiago está falando, que o homem ele tem, né? Um desejo. E é desse desejo, dessa ambição, que brota a inveja. A inveja é um pecado que vem do coração do homem. Por causa dessa inveja que os discípulos de Jesus discutiram entre eles quem era o maior. É esta inveja que levou os fariseus a promoverem a sua própria religiosidade para serem vistos e chamarem a atenção das pessoas, serem reconhecidos, receberem seus aplausos. É essa sabedoria do homem que exalta a si mesmo, roubando de Deus toda a sua glória. Então, o invejoso, ele não se alegra com o triunfo do outro, ele alegra-se com o fracasso das pessoas. O invejoso é alguém que tenta ter uma preocupação apenas consigo mesmo, né? O invejoso, ele está preocupado tão somente com a sua própria posição, com a sua dignidade, com os seus próprios direitos. É isso que Tiago aqui descreve quando ele fala deste coração que tem uma inveja amargurada. Agora veja o que produz isso, né? Tiago diz que isso produz um sentimento faccioso, um sentimento faccioso. Então, uma pessoa centrada nela mesma, que ela busca apenas os seus objetivos, que ela pensa apenas em si mesma, esta pessoa vai colocar sempre o eu em primeiro lugar. E quando alguém coloca o eu em primeiro lugar, ela não se preocupa com as outras pessoas. Ela pensa em si mesma e ela é capaz de fazer qualquer coisa para alcançar os seus próprios objetivos. E disto surge, então, conforme Tiago nos diz, esse sentimento faccioso. Esse sentimento faccioso. Tiago disse posteriormente, no capítulo 4, ele fala no verso 1, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então, é da inveja de alguém que só pensa em si mesmo, que surge toda sorte de intrigas, de confusões, de divisões, que Tiago chama aqui de sentimento faccioso, né? É aquela pessoa que sempre está disposta a arrumar uma confusão. É aquela pessoa que entra sempre numa disputa, está sempre envolvida em alguma polêmica. O que ela pensa é só nela, em tentar convencer os outros dos seus argumentos, da sua vontade. E esse tipo de sabedoria mundana é a origem, segundo Tiago, de toda espécie de divisão, de feridas em relacionamentos, seja nos relacionamentos interpessoais, relacionamentos como irmãos em Cristo. É a origem, né, de
toda sorte de confusão, Tiago fala. E aqui ele mostra qual é o resultado, então, dessa sabedoria humana. Ele diz aí no verso de número 16: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins, né? Então essa sabedoria humana, ela só produz divisões, partidarismo, e ela só causa confusão, né? Confusão. Quer dizer, não há nada de bom que ela possa produzir, né? Por isso que Tiago fala toda espécie de coisas ruins. Tudo de ruim que acontece nos relacionamentos, nas brigas, nas discussões, separações, divisões de igreja, tudo isso vem dessa carnalidade humana, dessa carnalidade humana. Agora veja que Tiago está dizendo que quem age desta maneira e supõe ser um cristão, na verdade demonstra uma falsa sabedoria. Essa sabedoria não vem de Deus, é uma sabedoria humana. Porque ele diz assim no verso de número 14: nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Né? Parece que quando Tiago fala nem vos glorieis disso, transmite a ideia de que algumas pessoas estavam se vangloriando desse tipo de sabedoria humana e julgavam ser verdadeiros cristãos. O que Tiago está mostrando é que quem se orienta por essa sabedoria mundana é um falso cristão. Ele está tentando viver uma coisa que ele não é. Por isso Tiago fala dessa falsidade, né? Essa sabedoria, ela é falsa, porque ele diz, nem mintais contra a verdade. A verdade aqui diz respeito ao evangelho, né? Esta pessoa está tentando ser uma coisa que ela não é. Então veja, meus irmãos, que Tiago está sendo extremamente prático sobre essa questão da sabedoria. Ele está mostrando para a gente o que é uma falsa sabedoria. Essa sabedoria do homem, que é centrada em si mesma, né? Essa sabedoria, ela só vai causar confusão, divisões, brigas entre as pessoas. E nós podemos ver isso claramente na nossa sociedade, né? Toda espécie de divisão que tem havido, né, na nossa sociedade, questões envolvendo posicionamento políticos, princípios, as brigas que têm surgido, né, nas redes sociais, por exemplo, tem mostrado isso, essa sabedoria centrada no homem, que não vem do alto. Tiago, quando ele mostra as características, a origem e as consequências, ele está querendo nos alertar dessa falsa sabedoria. Porque a origem dela, segundo ele, está num coração. Essa é a origem dessa falsa sabedoria, né? Todo o problema vem do coração do homem. E o único que pode transformar o coração do homem é o Senhor Jesus. Ele é um especialista em fazer o transplante do coração, né, humano, de tirar o coração do homem, que é um coração de pedra, e dar um coração de carne, né? Tiago, quando ele mostra a falsa sabedoria, ele quer nos alertar sobre isso e, ao mesmo tempo, ele quer que a gente faça uma análise da nossa própria vida, para que a gente possa julgar a nós mesmos sobre como tem sido, né, a prática da nossa vida cristã. Se nós
estamos sempre envolvidos, né, em disputas, em polêmicas, em discussões, em brigas, nós devemos então sondar o nosso coração, porque nós não estamos sendo sábios, ou melhor, a nossa sabedoria está sendo uma sabedoria terrena, uma sabedoria animal e demoníaca, e não é a sabedoria do alto. Então, que possamos fazer esse julgamento de nós mesmos e possamos pedir ao Senhor a sua graça, a sua misericórdia, para que Ele possa, então, transformar o nosso coração, se isso tem acontecido conosco, né? Para que nós possamos, de fato, buscar a sabedoria do alto, um coração transformado por Cristo Jesus e vivermos para a glória somente dele. Amém?